A pressão arterial é uma patologia multifatorial composta por níveis pressóricos continuamente elevados, acima de 140 milímetros de mercúrio ou acima de 90 milímetros por mercúrio. Está associada a distúrbios metabólicos e a alterações estruturais e funcionais de órgãos-alvos, como o coração, rins e encéfalo. Essa doença é herdada dos pais com 90% dos casos, mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial, entre eles fumo, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, grande consumo de sal, níveis altos de colesterol e falta de atividade física. Na hipertensão, existe o semáforo da pressão arterial, onde o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica deve ser estabelecido em mais de uma visita médica, geralmente de 2 a 3 visitas com intervalo de 1 a 4 semanas. O diagnóstico é feito em uma única visita se a pressão arterial do paciente estiver maior ou igual a 180 por 110 milímetros de mercúrio e houver evidência de doença cardiovascular. E sempre que possível, será ferida dentro e fora de um consultório. A cor vermelha do semáforo da pressão arterial significa alerta para hipertensão, o que é pressão arterial maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio. A cor amarela significa atenção para pré-hipertensão, onde a pressão arterial sistólica deve estar entre 121 a 139 milímetros de mercúrio por 81 a 89 pressão diastólica de milímetros por mercúrio. A cor verde é a nossa pressão arterial ideal, que é dita normal. A pressão arterial normal deve estar abaixo ou igual a 120 por 80 de milímetros por mercúrio. Assim, você tem uma pressão arterial saudável. Sintomas são as queixas que a própria pessoa nota em relação ao que ela está sentindo. Na hipertensão arterial sistêmica, muitos especialistas afirmam que se trata de uma doença silenciosa, pois no início o indivíduo não sente sintomas. Contudo, ainda assim, podem-se observar alguns sintomas que podem estar ligados à elevada pressão arterial, tais como dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal. Vale salientar que se trata de sinais comuns às outras doenças. Assim, é importante medir a pressão regularmente, pois é a maneira mais eficiente de avaliá-la. Diagnóstico é a palavra da área da medicina que significa a qualificação de um médico em relação a uma doença ou condição física ou mental com base nos sintomas observados. Para que o diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica possa ser feito precocemente, assim como de outros males, é importante que em todas as consultas o médico meça o peso, circunferência abdominal, pressão arterial, frequência cardíaca e calcule o IMC do paciente. A hipertensão arterial sistêmica é diagnosticada pela detecção de níveis elevados e sustentados de pressão arterial. A PA deve ser realizada em toda a avaliação por médicos de qualquer especialidade e demais profissionais da saúde com o paciente em repouso. Medir a pressão regularmente é a única maneira de diagnosticar a hipertensão. A prevenção e o controle da pressão arterial. A pressão alta não tem cura, mas tem tratamento e pode ser controlada. Somente o médico poderá determinar o melhor método para cada paciente, mas além dos medicamentos disponíveis atualmente, é imprescindível adotar um estilo de vida saudável, como manter o peso adequado, se necessário mudando hábitos alimentares, não abusar do sal, utilizando outros temperos que ressaltam o sabor dos alimentos, praticar atividade física regular, aproveitar momentos de lazer, abandonar o fumo, moderar o consumo de álcool, evitar alimentos gordurosos e controlar o diabetes. Fazer exercícios físicos diminui o percentual de gordura, contribuindo para o controle dos níveis de colesterol e glicemia.
Sempre que possível, verificar sua pressão antes de iniciar as atividades físicas, pois não é aconselhado praticar exercícios se a pressão estiver acima de 16 por 10 milímetros de mercúrio. A combinação perfeita para exercícios físicos de pessoas hipertensas são atividades aeróbicas, como caminhadas e reforço muscular na musculação. Portanto, o exercício físico facilita o controle da hipertensão arterial, diminui a obesidade e melhora o aspecto psicológico, como a redução do estresse. Fazer exercícios físicos diminui o percentual de gordura, contribuindo para o controle dos níveis de colesterol e glicemia. Sempre que possível, verificar sua pressão antes de iniciar as atividades físicas, pois não é aconselhado praticar exercícios se a pressão estiver acima de 16 por 10 milímetros de mercúrio. A combinação perfeita para exercícios físicos de pessoas hipertensas são atividades aeróbicas, como caminhadas e reforço muscular na musculação. Portanto, o exercício físico facilita o controle da hipertensão arterial, diminui a obesidade e melhora o aspecto psicológico, como a redução do estresse.